eu, Bernardo Vilela, mais uma vez pra vocês. E eu quero saber, você gosta de série? Você já assistiu alguma série? Então assim, já vai deixando uma indicação de série aí pra eu ver nos comentários. Ou sei lá, aproveita e já dá aquele like no início do vídeo, que já aumenta o engajamento. Já compartilha com um coleguinha, já comenta, já faz tudo de bom. Porque assim, eu sei que se você realmente gosta de mim, você vai fazer isso agora. Assim que o vídeo começar. Aliás, antes do vídeo começar, você já vai ter feito isso, eu tenho certeza. Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer a febre do momento e de todas as pessoas, que são os seriados. E assim, muita gente me pediu pra falar sobre seriado no vídeo, você nunca falou sobre série. Aí eu sempre fiquei meio receoso, assim, né? Eu tenho um canal sobre cinema e eu gosto de falar sobre isso. As séries normalmente que eu acompanho não são exatamente no momento. Eu não sabia, vou falar de tal série, mas não é o time certo pra falar sobre isso. Eu não sei se realmente vai ser muito a minha cara. Então, assim, eu esperei o momento certo, achar um conteúdo legal pra falar sobre isso, e aqui estamos. Eu não vou falar sobre uma série específica, mas sim, basicamente, como as séries chegaram a ser o que elas são hoje, os diferentes formatos. Vocês vão ver direitinho, eu espero que vocês gostem. Pra você que não entende muito bem o que é uma série, basicamente elas são diferentes das novelas, por exemplo, porque elas têm um limite de episódios muito certinho, assim, e são divididas por temporadas. E aí o tempo que essas temporadas vão acontecer, vão mudar, difere muito entre elas, sabe? Existe temporada que é de 1 em 1 ano, de 2 em 2, de 6 em 6 meses, isso vai variando. Então, as séries, em geral, são isso, porque dentre tudo isso tem diversos formatos que eu ainda vou explicar aqui, mais ou menos. E você vai ver. Tá. Agora vamos direto ao ponto, vamos começar realmente como que as séries surgiram. Se a gente for parar pra pensar, quais eram os estilos de formas de se contar histórias antigamente? A gente tem as peças de teatro, que existem desde sempre, assim, desde a antiguidade. A gente tinha o gênero literário, né, os livros, e a gente tinha os folhetins. Os folhetins eram um gênero que eram escritos pelos seus autores. Cada capítulo normalmente era semanal e saía dentro de um jornal ou de uma revista. Então imagina você ler, por exemplo, o livro Senhora, ou você ler Dom Casmurro, semanalmente, um capítulo por vez, sabe? As pessoas acompanhavam aquilo ali. E normalmente os capítulos tinham ganchos para que as pessoas se interessassem para ver a outra história, enfim, para ver o próximo capítulo. Depois de muito tempo surgiram os rádios, e daí a sua narrativa era basicamente feita pelas radionovelas, né, que eram sonoras. Então a gente tinha os personagens e tudo mais, e a gente tinha os atores, os locutores, eu não sei se eram realmente atores, mas eram pessoas que faziam as vozes dos personagens e faziam todos os sons. Então se a gente tinha, sei lá, um cavalo andando, eles usavam alguma coisa para fazer esse som e tudo mais. Era muito mais prático, né, do que ser algo visual, que a gente vai chegar lá agora. Daí, com a popularização da televisão, a gente poderia visualizar as narrativas, visualizar as histórias. E é claro que todo mundo amou, certo? Só que assim também, quem quisesse ver um filme ia ao cinema. E aí o que eles pensaram? Caramba, a TV é algo que as pessoas têm na casa delas e elas vão acompanhar, elas vão ligar e provavelmente todos os dias. Então a gente precisa contar histórias que sejam mais profundas, né? Assim, histórias que as pessoas se identifiquem, porque aquilo tá na residência das pessoas, né? É um lugar muito íntimo, né? Por exemplo, a gente tem as novelas hoje em dia. As novelas, elas atingem a casa de muitas pessoas. E é a partir delas que, às vezes, muitas pessoas podem ter questionamentos sobre a sociedade, enfim, sobre o meio em que elas vivem. Dessa forma surgiram as séries de TV, em que a gente podia ter uma história mais aprofundada do que num filme, sabe? A gente tinha personagens muitas vezes mais bem trabalhados e tudo mais. Só que não era nesse formato de temporada. Normalmente era como se fosse o que é hoje uma minissérie, sabe? A gente tinha os capítulos, mas a história tinha um fim ali.
sabe? Não era algo periódico. Mas e aí? A gente vai dividir a história em seriados, mas como é que a gente vai aprender a atenção das pessoas? Como é que as pessoas vão assistir o episódio e vão querer ver o próximo? Daí surgiu a técnica que a gente chama de cliffhanger, que é nada mais, nada menos do que um recurso narrativo em que você coloca uma pontinha soltinha ali, ou algo muito chocante, uma revelação, ou uma situação de perigo em que o personagem se encontra, que a pessoa vai ficar com mais vontade de assistir o próximo episódio. Então isso é algo muito comum, não só nos seriados, mas nos livros, né, para ler o próximo capítulo, como era na época lá dos folhetins, sabe? A gente tem isso até no cinema, por exemplo. A gente tem um filme, o filme termina numa situação, sabe, muito difícil, e aí a gente tem que esperar para ver o próximo filme dessa franquia, para entender mais, tentar descobrir o que realmente aconteceu nesse filme. Hoje em dia, com as redes de streaming, que são redes de streaming, a gente tem a Netflix, a gente tem o Hulu, a gente tem Amazon Prime, HBO Go, enfim, com essas redes de streaming, a gente pode escolher o que a gente quer ver a qualquer momento. Então a gente não vai querer ficar naquela coisa de televisão que é acompanhar uma série semanalmente, tá lá sempre na tela da TV. Ah, hoje, horário tal, tem a série, não posso perder. Não! Agora as séries, elas são disponibilizadas de uma vez. Por exemplo, La Casa de Papel, da Netflix. Ao invés de eles lançarem um episódio semanalmente, eles lançam tudo de uma vez e aí você pode ver a hora que você quiser, a qualquer momento, né? E isso é o que tá acontecendo, isso é o futuro e a gente tem que lidar com isso. No início da televisão, os seriados, eles tinham baixo orçamento, eles eram limitados na questão dos episódios de 10 a 15, mais ou menos. E eles tinham uma história em que no final dos episódios, normalmente, o personagem principal, o nosso herói, enfim, enfrentava uma situação, uma problemática que parecia ser impossível. Daí vinham os cliffhangers que a gente conhece e que eu já falei aqui. Gente, eu tô vindo do futuro na hora que eu tô editando esse vídeo pra dizer que hoje em dia os seriados, eles se desenvolveram bastante. Eu ainda vou falar um pouco mais sobre isso ao longo do vídeo, mas que as produções estão muito maiores, você tem um trabalho muito maior com as questões cinematográficas mesmo, sabe? A gente tem, por exemplo, Game of Thrones, que é uma série super atual, em que, enfim, muita gente não gostou do final e tal, isso não vem ao caso, mas que é uma série muito bem trabalhada, sabe? Em questão de figurino, sabe? Direção de arte, em locações também, e fotografia, sabe? Todos os episódios custavam por volta de uns 6 milhões de dólares. É um orçamento muito grande. A HBO também investe bastante nisso. A gente tem Euphoria, que agora também tá com uma fotografia espetacular, enfim. Era só pra acrescentar um pouquinho mais pra vocês, pra gente ver o quão as séries, elas hoje em dia têm um caráter super cinematográfico mesmo. E aí, com o desenvolvimento da TV e o que ela foi se tornando o que é hoje em dia, ou que já foi, né? Hoje em dia, como eu falei, a gente tem essas redes de streaming. A gente pode criar diversos formatos para seriados, para atingir todos os tipos de público diferentes. E agora eu vou falar alguns estilos que são os mais conhecidos e que você deve se identificar. E se você não conhece, é bom que você já aproveita, vai que você se identifica. Vou no meio deles indicar algumas séries que fazem parte desse estilo e você vai ver. Em primeiro lugar, a gente tem as sitcoms, que são uma abreviação de Situation Comedy, que são basicamente isso. É uma comédia que retrata sobre o dia a dia de pessoas comuns, sabe? Histórias engraçadas do nosso dia a dia. É mais ou menos isso. Normalmente a gente tem um enredo principal, mas as histórias nesses episódios, que a maioria são mais curtos, tem uns 20 minutos, as histórias, elas são comprimidas, então assim, elas acontecem naquele episódio, mas o enredo principal vai acontecendo ao longo das temporadas. A gente também não varia tanto de cenário, sabe? A gente tem sempre os mesmos cenários, como se fosse realmente o dia a dia de uma pessoa, a rotina de uma pessoa. É meio que isso, sabe? A gente tem personagens um pouco menores, pra não precisar também aprofundar tanto em tantos enredos. E a gente tem personagens mais caricatos, que é justamente pra gente poder relacionar. Por exemplo,
se a gente for pegar uma série dessas, Friends, sabe? A gente tem um estereótipo para cada tipo de pessoa. É bem legal isso, bem, pelo menos eu acho. Uma coisa também muito legal de falar é que muitos deles são gravados em plateias, para capturar a risada e a reação dessas plateias, como a gente pode ver na grande maioria dessas sitcoms. E quais são os grandes exemplos dela? Como eu já falei, a gente tem Friends, a gente tem How I Met Your Mother, a gente tem Seinfeld, que eu acho que é uma das melhores, assim, é uma série que revolucionou a história do cinema, mas isso é assunto para outro vídeo. Inclusive, vocês podem pesquisar, que tem vários aí. A gente tem Two and a Half Men, The Big Bang Theory, enfim, vários outros. E agora a gente tem as séries dramáticas. O que são as séries dramáticas? A gente tem uma história principal que dura vários e vários episódios. A gente tem enredo mais profundo, personagens mais profundos, sabe? Novos questionamentos, novas histórias, coisas que, por exemplo, na sitcom a gente não abordaria, a gente vai abordar aqui, sabe? Tem um apelo mais dramático mesmo, a gente vê os dilemas, os dramas dos personagens. Normalmente também tem mais personagens e que a gente explora o drama de cada um, sabe? A gente tem, por exemplo, uma série em que a gente tem os personagens principais e a história que está acontecendo deles, e a gente tem os outros personagens que estão à sua volta, que têm as suas histórias, e na maioria das vezes essas histórias se entrelaçam. Em média, a gente tem uns 22 episódios por temporada, né, uma duração maior, que também tem por volta de 1h, 40 minutos, às vezes 1h30, dependendo. E aí, alguns exemplos que a gente pode citar pode ser Grey's Anatomy, a gente tem Lost, a gente tem The Vampire Diaries, enfim, várias séries que são muito conhecidas, né? Tipo Riverdale, que faz super sucesso hoje em dia, que o povo também gosta, enfim. Outro tipo de série que a gente tem são as séries investigativas, que tratam sobre investigação, como o próprio nome já diz. E aí, por exemplo, elas tratam sobre crimes, investigação de alguns processos, enfim. E esses crimes, as resoluções de cada crime, de cada processo, enfim, são feitas no próprio episódio, na maioria das vezes. A gente tem uma linha de história principal que vai seguindo ao longo das temporadas, não tão aprofundada, e cada episódio a gente tem um caso diferente. Alguns exemplos de séries como essa são CSI, Law and Order, Boston Legal, enfim. E a gente tem os reality shows, que enfim, são os queridinhos de muita gente aí, que tratam sobre a vida real. Não necessariamente sobre a vida real, mas assim, os frutos daquele episódio, os frutos daquele seriado vêm da vida real. Não é ficcional, entendeu? Os personagens, na verdade, não são personagens, são pessoas de verdade, com histórias de verdade. É claro que a gente tem sempre aqueles reality shows que são armados, inclusive a grande maioria deles. Mas, na verdade, em teoria, são reality shows aquilo que tratam a realidade, que demonstram aspectos reais e não ficcionais. A gente tem aqueles reality shows que tratam sobre a vida de uma pessoa, de um lugar, ou como é o cotidiano de uma certa realidade. A gente tem, por exemplo, Honey Boo Boo, que inclusive é horroroso, não assistam. A gente tem também Pequenas Misses, que tratam sobre a realidade das Misses. A gente tem... Misses? É assim que fala? Não sei. Enfim. A gente tem aqueles programas em que as pessoas estão numa competição, competindo por alguma coisa. Aqueles que a gente tem câmera escondida, tipo o BBB, tipo a Fazenda, que elas estão buscando um prêmio e aí elas passam por várias provas. A gente tem desse estilo também, mas a gente tem naquele formato que é realmente como se fosse uma corrida, uma competição, né? Que é, por exemplo, Guerra dos Cupcakes, Masterchef, que as pessoas vão passando por provas, né? Ou até mesmo RuPaul's Drag Race. O Twitter nessa hora grita, todo mundo ama. Yeah, bitch, work. É isso, gente. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se não, também deixa um dislike que dá engajamento da mesma forma. Manda pro seu amigo. Me siga nas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição. Se inscreve no canal e ativa o sininho, pelo amor de Deus, porque assim você não vai perder os vídeos que tiverem sido lançados aqui.
E obrigado por terem assistido, de verdade. Eu tô fazendo cada vez mais conteúdos pra vocês. Se vocês quiserem deixar alguma sugestão, coloque nos comentários ou me envia no Instagram, me envia por mensagem no Twitter, enfim, faz o que você quiser, tá? Valeu, um beijo.